E aí, pessoal, aqui começando mais um episódio aqui do nosso YouTube, tá? E já faz o seguinte, já marca aqui na descrição, tá? Já compartilha, já se inscreve, porque a gente vai fazer os episódios sobre uma gestão descomplicada, sem perder também a tradicionalidade da medicina, né? Então, durante esse tempo todo, falando sobre medicina, montei 2 clínicas, montei um laboratório de reembolso, uma época atrás, 3 anos, 4 anos atrás, que bombou, né? Todo mundo começou a montar laboratório de reembolso e aí depois isso tudo travou. E bem interessante que a gente vai falar de alguns assuntos. Eu acabei de falar um pouco sobre marketing no último episódio. Se você buscar no último episódio, você vai ver que eu falei sobre marketing. E hoje eu vou falar um pouco sobre como montar, né, sua primeira clínica, como que você deve fazer para montar essa clínica e se realmente você tem a necessidade de ativar e de expandir essa clínica, né? Se você tem uma clínica, expandir para 2, para 3, ou modelo de franquia, ou tudo mais, né? Quando lá atrás eu comecei atendendo no Cowork, na Avenida Paulista, onde eu comecei a fazer a medicina prática ortomolecular, medicina da longevidade, medicina integrativa em 2014. Foi através de assistir o Shark Tank. Na época eu era cirurgião geral, eu dava bastante plantão, e aí eu assisti no Shark Tank uma vez, eu já atendia no consultório, pacientes de emagrecimento, de qualidade de vida, de reposição hormonal e tudo mais. E quando eu assisti naquele programa, o Caíto da Chili Beans fez uma pergunta pro cara se o cara realmente acreditava no seu negócio. E aí aquilo me instigou, porque o cara falou que sim, e ele falou que o cara não acreditava porque o cara ainda era CLT. E na época eu dava plantão ainda de CLT, no Hospital Piraporinha em Diadema. E aí naquele dia eu tive o estalo e falei, vou montar o meu consultório. Só que aí eu fiz uma conta de padaria. Qual foi a conta de padaria que eu fiz? Minha consulta na época era R$ 500. Então eu peguei e calculei, ó, se eu tiver 2 pacientes por dia, em mais 3 dias, eu vou ter R$ 3.000 por semana, vezes 4, eu já vou ter 12. Fora os outros 2 dias que eu tenho, que é 2.000 vezes 4, 18, 8, né? Ou seja, eu ia fechar um salário ali de uns 20 e poucos mil reais, né? Só de consulta, tá? E aí eu montei a minha primeira clínica, mudei de espaço, aluguei uma sala dentro de uma clínica, montei estilo de clínica e fui vivendo de consultório, eram muitas consultas e tudo mais. E aí em 2018, antes da pandemia, eu já estava em outra clínica na Avenida Pacaembu, quando eu resolvi montar realmente a minha própria clínica. Só que eu, muito atento, empreendedor dos negócios, eu olhei que o negócio de clínica tinha mudado. E aí eu montei uma clínica onde eu tinha tudo dentro dessa clínica. E por quê? Porque na época eu lembro que eu tinha 1.000 pacientes já, uma cartela de 1.000 pacientes, já conseguia me manter, já não dava mais plantão, só que eu via também que eu não vivia de consulta. E aí é o detalhe, né? Quando nós fomos pensar em montar uma clínica, não só ter pacientes para poder girar essa clínica, a gente tem que ter as estratégias certas para poder não quebrar, né? Primeiro, eu não montaria mais uma clínica se eu não tivesse caixa. Hoje em dia eu teria que ter caixa e previsibilidade de caixa para poder manter essa clínica por 6 meses a 1 ano ou até 2 anos de caixa, como aluguel, secretária, limpeza, material de tratamento para paciente, tudo que você tiver de despesa fixa, né, como softwares que a gente precisa, CRMs que são necessários, eu teria uma previsibilidade de caixa, teria um caixa, um investimento só para ser o caixa para poder manter essa clínica no mínimo 24 meses, de 12 a 24 meses. E na época eu não tinha, eu só tinha uma cartela de 1.000 clientes e fui pela consulta, só que eu tive o estalo porque eu vi que o mercado tinha mudado, então eu comecei a montar protocolos e adicionei outros profissionais para poder fazer dentro da própria clínica
tratar meu paciente como um todo. Então eu tinha nutricionista, educador físico, tinha uma academia atrás dentro da minha clínica, que os pacientes também contratavam personal para poder treinar. Tinha laboratório dentro da própria clínica, como a gente está em São Paulo é uma cidade muito grande, e os pacientes para se deslocar, tomar medicação e tudo mais era muito difícil. E naquela época eu já conseguia mandar o tratamento e protocolo do paciente em casa, contratando um enfermeiro para poder fazer a aplicação desse paciente dentro do consultório. Isso a gente está falando de 2018, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Estamos falando de 8 anos atrás. E a gente já fazia isso. Então, hoje, se você for montar uma clínica, a dica que eu venho trazer aqui nesse vídeo é que você tenha caixa para poder manter de 12 meses, de 6 meses a 12 meses, até 24 meses a clínica, os custos fixos, um padrão para que ela possa funcionar, né? Eu compraria bastante produto para deixar em estoque, para poder rodar e tratar os meus pacientes e não perder tempo com o tratamento. O paciente já entra na clínica, fecha o protocolo, já inicia o protocolo e depois termina esse protocolo durante todo o processo montado para ele. Eu também faria o seguinte, treinamento de equipe, tá? Primeiro eu treinava as pessoas e depois eu entraria com uma tecnologia para facilitar esse treinamento que foi feito. Playbook comercial, playbook para venda, estudaria o meu cliente ideal, estudaria o mercado, não estudaria só a concorrência, mas eu estudaria o mercado em si, o que o cliente está querendo, porque geralmente a gente tem a concepção na nossa mente que a gente acha o que o nosso paciente quer, mas na realidade a gente quer impor aquilo que a gente aprendeu e estudou para fazer para ele, achando que ele é igual ao outro que vai entrar de novo e faz para o outro de novo. Então o ICP, que é o Ideal Client Potential, esse é o principal ponto que você tem que estudar do seu negócio. E não monte clínica pensando em ganhar em consulta. E sempre que você botar retorno, cobre o seu honorário como se fosse uma nova consulta. Então, por exemplo, se sua consulta é R$500 e você dá retorno daqui 30 dias, sua consulta não é R$500, ela é R$250. Então, o que você precisa fazer? Se sua consulta você quer cobrar R$500, a sua consulta ela vale R$1.000 se você der um retorno daqui 30 dias. Ou solicite os exames antes, o paciente já vem com os exames e faça uma consulta a cada 2 meses. O melhor é que, quando você traz esse paciente de novo em um retorno, há uma possibilidade de você avaliar os exames e também você tratar esse paciente de uma forma mais próxima e melhor. De você não perder o gap, porque às vezes o paciente faz melhor e você nem sabe se ele melhorou e ele volta 3 meses depois com o mesmo peso ou com alguma dificuldade que você tem que recomeçar novamente. Então, esse vídeo aqui é para ficar bem específico, né, a necessidade de montar uma clínica e se você tem a necessidade de expandir ou não. Hoje em dia, eu não expandiria uma clínica se eu não tivesse os meus processos bem nítidos e os meus processos bem feitos. Por quê? Porque quando você expande sem estar tudo anotado, marketing, processos, vendas, comercial, pós-venda, financeiro, você não tem isso nítido no papel ou montado, você na realidade não vai expandir a sua empresa, você vai acabar expandindo os seus problemas. E aí você acaba quebrando a sua primeira clínica, a sua segunda clínica e a terceira clínica ela nem nasce, porque ela não vai ter condições de se manter. Então, galera, essa é a dica de hoje aqui do nosso canal do YouTube, de uma gestão descomplicada, sem tirar o tradicionalismo da medicina. E faz o seguinte, já curte aqui esse vídeo, já compartilha e já se inscreve nesse canal, porque a gente não vai parar. Todo dia vai ter vídeo aqui falando de um assunto específico, seja finanças, seja marketing, seja crédito, seja a forma de montar protocolos, seja a forma de você montar a sua clínica, mas nós vamos aprender junto cada vez mais e com mais de 10 anos de experiência eu vou trazer isso para vocês todos os dias. Tamo junto, um abraço e descomplica a gestão de forma mais rápida possível para que você possa crescer dentro do mercado.